principal discussão aqui que nós temos é a fórmula de cálculo dos proventos. Porque o que houve? De fato, os servidores em Valinhos, eles eram servidores efetivos, porém Valinhos não criou o seu regime próprio até 2013. Então, até 2013, o que acontecia em Valinhos? Os servidores contribuíam ao regime geral de previdência social. E qual era a contribuição que eles faziam? 11% sobre o teto da RPS. A expectativa deles, então, era ter uma aposentadoria ligada aos valores do regime geral de previdência social. Havia, sim, uma legislação municipal que previa a complementação da aposentadoria, mas sem contribuição nenhuma dos servidores, e, obviamente, isso era uma situação inconstitucional, então não há que se falar em segurança jurídica, confiança legítima de uma situação que é inconstitucional. Tanto é que o município revogou essa complementação, que era indevida, diversos municípios caíram isso. Então, o que havia de fato no município até 2013? Contribuição até o teto do regime geral de previdência. E o que aconteceu em 2003, como já citado aqui? A Constituição Federal foi alterada, e previu-se a extinção da integralidade e paridade, salvo para quem já estivesse contribuindo, salvo quem já fosse servidor efetivo, titular de cargo público, é que entendemos, e que contribuísse para um regime próprio que já existisse. Porque o que acontece em Valinhos? Em 2013, 10 anos depois que a Constituição não mais previa isso, o município de Valinhos cria o seu regime próprio e passa a entender que todos lá seriam possíveis de ter integralidade e paridade, mesmo sem ter contribuído para isso. E aí, senhores, eu gosto sempre de citar, há sempre discussões jurídicas possíveis, se isso seria viável ou não, tanto que é o entendimento equivocado no entender do Ministério Público, adotado pelo auditor Sami Wurman, tanto que iremos recorrer desses casos. A discussão jurídica é possível, mas a matemática, no caso, ela é implacável. E eu gostaria sempre de citar aqui uma frase de um jurista, atribuída a um jurista francês, Georges Ripert, que fala: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E aqui, no caso, Valinhos tenta ignorar a matemática. Se houve só uma contribuição de 11% sobre o teto da RGPS, obviamente que vai ser inviável esse regime próprio. Tanto é que o déficit autorial do município explodiu, do regime próprio. Tudo bem, a defesa traz aqui argumentos que não seria apenas em razão dessa integralidade e paridade. De fato, o Ministério Público verificou vários investimentos ruinosos feitos pela Valeprev, como num fundo de previdência, fundo de imobiliário em cemitérios, que também trouxe um enorme prejuízo, mas não é a discussão do caso presente. Mas, enfim, explodiu o déficit atuarial de Valinhos. Tanto é que, em 2018, houve a Lei 5.678, em 2020, a Lei 6.051, em 2021, a Lei 6.197, sempre prevendo o aumento das contribuições necessárias para a amortização do déficit. E o déficit era inviável. Por exemplo, em 2021, houve um aporte adicional de 14 milhões, mas já previa para 2025 um aporte de 45 milhões. E isso sempre onerando cada vez mais o munícipe de Valinhos nessa situação que entendia como possível, depois de 10 anos, recriar um benefício que a Constituição inicial, a Constituição Federal, não mais previa. Então, e o que aconteceu agora, como já dito, em 23 de dezembro de 2022, foi necessária a segregação de massa, e a segregação de massa nada mais é que o reconhecimento que a atualização é inviável, que não há mais equilíbrio atuarial, tanto é que faz a segregação de massas, é a última medida que um instituto pode fazer. E aí eu gostaria apenas de citar aqui 2 exemplos que demonstram como essa diferença de cálculos pode impactar. O Ministério Público de Contas, em cada um dos casos, tentou, quando havia dados disponíveis, fazer uma simulação do impacto. O caso do item 91, a senhora Neide, uma aposentada, uma guarda civil, quando feito o cálculo pela média salarial, ela se aposenta por cerca de R$ 4.000, mas pela integralidade, R$ 4.600. É pouco, se nós vermos 635 diferenças nos proventos. E a grande maioria dos casos são valores próximos a isso, não muda tanto. Mas se nós trazemos o impacto em 20 anos, considerando aí 13 benefícios no ano, só esse caso aqui, R$ 635 nos proventos de um mês, dá R$ 165 mil de diferença, que vai dar um impacto em Valinhos. Mas temos outros casos muito gritantes, que dão muito maior impacto. Por exemplo, dos itens 92 e 93, caso da senhora Maria de Lourdes, uma procuradora do município, quando é feita pela integralidade, ela teria uma aposentadoria de 14.700, mas pela média salarial, somente 7.700. Uma diferença de R$ 7 mil.
o que dá um impacto em 20 anos de cerca de 1,8 milhão de reais a mais que Valinhos terá que desembolsar. Toda a municipalidade de Valinhos, todos os munícipes vão ter que arcar com esse benefício que a prefeitura tentou recriar algo que em 2003 já era inexistente. Por isso, senhores, eu peço aqui, o Ministério Público defende o não provimento dos recursos e a manutenção da ilegalidade e a necessidade de recálculo dos benefícios de Valinhos. Muito obrigado, excelências.